Hoje eu tenho uma pergunta da nossa irmã Vanessa. Isso mesmo, da nossa irmã Vanessa, ela é da cidade de Limeira. Deus abençoe a irmã Vanessa de Limeira. Filhinha, temos igreja aí americana, hein? Vem congregar com a gente, vamos unir forças aí. E a pergunta dela é uma pergunta muito interessante nos dias de hoje. E eu queria responder essa pergunta, né, na autoridade do Espírito com uma pregação. E essa pergunta vai ser muito boa para esclarecer o que está acontecendo hoje, né, no mundo gospel, no mundo cristão, e também para servir de alerta para você não ser enganado por homens e mulheres que induzem você ao erro. E aí tem erros que faz perder até a salvação, amém? Nossa irmã Vanessa de Limeira, ela fala assim: pastor, é correto dizer essa frase? O que Deus uniu não separa o homem? Pois existe tantas traições e as pessoas acabam se separando. E essa palavra, então vamos lá, se apegando a essa palavra. Veja bem, filha. Primeiramente, nós temos que ler livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. A palavra é clara. Gálatas 1, 6. O que Paulo fala? Me admira que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho, a qual não é outro, é o mesmo, mas que homens pervertem e perturbam o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele já se surpreende com o povo de Gálatas, os galacianos, né? Por quê? Ele chega na cidade, ele prega, ele ensina, ele doutrina o povo, e ele vai pregar para outras províncias. Quando ele volta lá aos Gálatas, ele vê o povo corrompido, ele vê o povo pervertido, mas ele não vê o povo que saiu da igreja e foi para macumba, foi adorar outros deuses. Ele vê o povo dentro da igreja, dentro da própria igreja. Ele não vê o pastor que foi para macumba. Ele não, tá lá o mesmo pastor, tá o mesmo povo, dentro da mesma igreja que ele edificou e deixou lá. E ele fala: ei, tô admirado com vocês. Podia ser uma admiração para coisas boas, mas ele estava admirado porque estavam fazendo coisas ruins. Estou admirado com vocês. Como pode vocês tão depressa, tão rápido, não virei nem as costas, não pisquei nem os olhos, passar para outro evangelho, se afastar, passar, deixar de lado a cruz de Cristo para seguir outro evangelho? Mas ele fala: qual não é outro? É o mesmo. Quer dizer, ele está dizendo que é um outro evangelho, mas não é uma outra palavra, uma outra Bíblia, um outro escrito. Ele está dizendo o mesmo evangelho, a mesma palavra, só que a interpretação corrompida e pervertida. Então ele fala: é o mesmo evangelho, vocês estão aí na mesma Bíblia, só que quem está pregando para você está pervertendo e corrompendo a interpretação espiritual, trazendo para a carne, induzindo você ao erro. Então, quando nós falamos dessa passagem, ela está em livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6 em diante. Então, o que a palavra diz? Ele não coloca como impossibilidade, impossível. O que Deus uniu é impossível o homem e a mulher separar. Então, a pessoa, ela usa essa palavra pervertidamente. Peraí, se eu me divorciei, estando na igreja, quer dizer que Deus não me uniu. Porque a Bíblia diz que se Deus uniu, um homem não pode separar, não. A palavra não fala isso. Não adianta perverter o evangelho. A palavra não fala isso. Olha o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 19, versículo 6 em diante. De modo que já não são mais dois, porém agora uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Então ele está pondo uma observação. Ele está pondo uma regra. Ele não está dizendo que é impossível. É diferente. Deus chegar para nós e falar: o que Deus uniu é impossível o homem separar. Quer dizer, o homem não teria condições e forças para poder separar o que Deus uniu. Mas aqui não. Ele coloca apenas como uma observação, um alerta. Olha, eu uni vocês. Veja se vocês não se separem. Então não é Deus que vai colocar a impossibilidade ou fazer que seja impossível e um homem e uma mulher casado que esteja na igreja que se separe. Não. Ele não põe essa responsabilidade sobre ele põe sobre nós, os casados. Então ele diz: eu ajuntei vocês, eu uni vocês, eu abençoei vocês, eu recebi vocês na minha igreja, o casamento de vocês e a família de vocês. Eu fiz a minha parte. Agora, veja, analise, preste atenção para que vocês não separem o que eu ajuntei. Então Deus não está dizendo que é impossível um homem e uma mulher que está na igreja se divorciar.
Deus não vai entrar e dizer não vão, é impossível, não consegue. Por que eles usam essa palavra? Eles usam porque eles querem corromper, perverter o evangelho. Eles querem, né, e perder a salvação, a vida eterna. O que eu acho engraçado é assim, já que nós não queremos obedecer a Bíblia, paramos de brincar então, gente. Não vai para a igreja mais. Segue o mundo, vai para o mundo. Mas o povo não. Eles querem Deus, eles querem a bênção, eles querem a vitória. Mas não com entendimento. Não querem estabelecer e obedecerem às regras de Deus e querem estabelecer as suas próprias, né, doutrinas e preceitos de homem. Mateus 15:7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão essas pessoas me adoram. Então elas pegam esse versículo e aí você tem um casal dentro da igreja. E o casal quer se separar. E não é pelos motivos que Deus libera o divórcio, que eu vou mostrar para você. São por outros motivos. Então não poderia divorciar. Aí eles pegam e falam: se nós estamos divorciando, se a gente separou, é que Deus não ajuntou nós. Foi nós mesmos, foi na carne, foi o diabo. Por quê? A Bíblia está dizendo: o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Não, não, não. Lê a Bíblia. Lê a palavra. A Bíblia não está dizendo que o que Deus ajuntou é impossível o homem separar. Ele está dizendo: eu ajuntei. Agora ele diz: veja se vocês não separem. Então ele põe um alerta, uma observação. Então se o homem e a mulher quiser separar o que Deus ajuntou, ele consegue. Porque Deus não está dizendo que vai ser impossível. Sabe quando você pega uma corda, um pedaço de ferro, né, e você vê que é impossível quebrar? Aí sim, é impossível. Tentei, não consigo quebrar. Legal. Então Deus coloca dizendo que é impossível. Tentamos, mas não conseguimos separar. Legal. Mas Deus, ele não põe a pessoa impossível na condição impossível, jogando para ele essa responsabilidade. Ele coloca essa responsabilidade para o casal. Ele diz: eu ajuntei vocês. Agora, cabe a vocês obedecer minha palavra, se esforçar, acertarem as suas indiferenças, serem humildes, ceder e seguir em frente e não separar o que eu ajuntei. Agora, se vocês quiserem separar, o problema é de vocês. Deu para entender? Então criou-se esse e vários outros motivos carnais, diabólicos, para a liberalidade do divórcio dentro da igreja. A liberalidade do divórcio de quem está em cima do púlpito. A liberalidade do divórcio a quem diz que é cantor famoso, cantora famosa e que está louvando a Deus. E nessa liberalidade estão entrando em pecados constantes de adultério que vai levar o povo, o líder e a igreja inteira para o inferno. Por quê? Primeiramente, as pessoas falam: pastor, mas essa regra é ruim. Gente, a gente quer servir a Deus, quer servir a Cristo e quer que Ele mude as regras dele para nós, Ele não vai mudar. Por quê? Primeiramente, gente, presta atenção. O que eu estou ensinando a vocês não é meu. Eu não aprendi de homem, eu não fiz teologia. Não é uma filosofia minha. Não é uma regra minha. Eu não criei um guru, um Deus qualquer. Eu estou pregando Bíblia. Então, para nós hoje, que estamos na igreja, quais são as condições bíblicas que Jesus, que Deus dá para nós poder se separar e casar de novo? Nós vamos mostrar para vocês. São duas. Unicamente duas. O resto é perversão, corrompimento. Eu não vou te trazer duas passagens pervertidas e corrompidas, mudando o fato da interpretação, que é fácil de você perceber que está sendo manipulada. Eu vou trazer passagens bíblicas que você vai entender e que só não vai aceitar realmente quem não quer. Mas entender, você entendeu. Ó, pastor, eu entendi, tá certo, mas vou continuar no meu erro. Amém. Amém. Então as pessoas, elas pegam essa passagem e outras muitas, dizendo: não, se vocês estão se separando, se vocês se separaram, é porque não foi Deus que ajuntou. Porque o que ajuntou, Deus não pode separar, o homem não pode separar. Não é isso que diz o versículo. Não é isso. Deus não joga a responsabilidade para ele de não permitir que vocês se separem. Pelo contrário, ele joga a responsabilidade para nós, como casados, em não se separar. Depende de nós, não dele. Abre os olhos, igreja. Primeiramente, para nós falarmos de divórcio, nós temos que separar um público. Aquele que se separou, divorciou e casou de novo no mundo. Quando essa pessoa vem para a igreja, ela não está debaixo da sentença bíblica ainda. Por quê? A Bíblia diz em livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas ele diz: notifica os homens para que se arrependam em toda parte. Então vamos supor, eu sou Alessandro. Eu estou no mundo, eu não sirvo a Cristo. Casei, me separei, casei de novo, me separei. E de repente eu fui para a igreja.
A partir do momento que eu chego nos caminhos do Senhor, eu arrependo de meus pecados, sem pecado nenhum, eu sou batizado. No batismo morre o velho Alessandro e nasce o novo Alessandro. Então o velho Gregorucci, que morreu e foi sepultado com Cristo na cruz, também morreu com ele todos os meus pecados, os meus erros e as minhas falhas. Tanto os divórcios e os novos casamentos que eu tive no mundo não existem mais. Aí deste momento em diante, eu como um homem na presença de Deus, o novo Gregorucci, casado com a minha esposa, a Priscila, também batizada, a nova Priscila, né? A nova mulher que Deus criou e Deus constituiu também pelo batismo. Deste momento em diante, só existe duas maneiras que nós venhamos conseguir nos separarmos para poder casar de novo. Duas maneiras, bíblica. Na igreja verdadeira vão te pregar isso. Na igreja falsa, meu irmão, se você chegar, pastor, olha, o que está acontecendo? A gente não está feliz, a gente está casado, a gente não se ama mais, a gente já não faz amor faz tempo, não se beija, tá meio nojo, a gente não se ama, não tem mais alegria. Ah, se não tem felicidade, não tem alegria, é que Jesus não está mais no negócio. Pode separar e vamos arrumar um outro homem, uma outra mulher para vocês ficarem felizes. Pecam contra Deus, sepultam as almas do inferno para satisfazer a carne. Só isso, satisfazer a carne. Porque quando há um divórcio na igreja, dentro da igreja, que não seja por adultério, nada mais do que a pessoa ela quer aliviar ou satisfazer a carne em situações difíceis que elas estão vivendo. E a Bíblia diz que é ao contrário, que se está pesado, eu tenho que carregar a minha cruz, buscar em Deus alternativa, soluções, bases e sabedoria bíblica, para que eu possa passar, suportar, vencer aquela situação e não criar o argumento divórcio. Então, a pessoa que está no mundo, ela se separou, casou, veio para a igreja, veio para os caminhos, abriu o coração, se arrependeu do pecado, sem pecado nenhum, foi batizado, morreu o velho homem, a velha mulher, foi sepultado com Cristo na cruz juntamente com o pecado, então Jesus não vai cobrar dela mais. Aquilo que ela fez no mundo não tem mais. Só que agora, como cristão, na presença de Deus, sendo casado ou se casar na igreja, nos caminhos do Senhor, não podem mais se separar. Só existem duas possibilidades que Deus permite: que haja o adultério, que haja a separação para podermos casar de novo. Fora estas, pode ser mulher, pode ser anjo, pode ser homem, pode ser Deus, pode ser demônios, pode ser o que está no céu, na profundeza, no mar, na terra, no ar, pode ser quem for. Vai estar te pondo numa posição em que você está sepultando a tua alma no inferno, porque estão autorizando e assumindo a responsabilidade para si mesmo, mas não tem autorização do nosso Deus. Olha o que a palavra diz. Mateus, capítulo 19, versículo 6 em diante, para você entender já inicialmente na presença do nosso Deus um ponto. São dois. Eu vou trazer o primeiro e depois o segundo. Mateus 19, 6. De modo que já não são mais dois, porém agora uma só carne. Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a partir do momento que nós estamos nos caminhos, estamos casados, por mais que nós nos casamos no mundo, quando nós chegamos, Deus recebe, santifica e abençoa o nosso casamento. Então ali tem um ajuntamento na direção e na presença de Deus. Porque nós somos uma só carne, não somos mais duas carnes. E aí Deus fala: eu ajuntei, eu uni, eu santifiquei, eu recebi, eu abençoei. Agora veja se vocês não se separem. Amém? Essa é a interpretação do versículo. E ele diz no 7: replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu que vossas mulheres, repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Você vê que a própria lei de Deus já dizia que não poderia vir o divórcio e repudiar. Mas a dureza do coração do povo pressionando Moisés, ele acabou cedendo e afrouxando a regra. E Jesus fala: não foi assim desde o princípio, está errado. Afrouxou, mas afrouxou e está errado diante de Deus. E Jesus fala no 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, relações sexuais ilícitas, um adultério, e casar com outra, comete o adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. Então Jesus está pondo a regra. Se não houve o adultério, não houve a traição, não pode haver a separação.
Não podendo haver a separação, se houver, estão errando e pecando diante de Deus. E se unirem com outras pessoas, entrarão em adultério constante. E quem casar com separado, com repudiado, com a repudiada, também entrará em adultério constante. Então hoje você vê homens que estão no púlpito se dizendo de Deus, trocam de mulher igual troca de roupa, troca de marido igual troca de roupa. Você vê na internet, né, esses homens e mulheres que se dizem líderes, se separam em casa como se fosse no mundo, impiamente. Você vê no mundo gospel, é o que mais acontece, é casando e separando, vivendo como os ímpios vivem, como os pecadores vivem. Mas Deus está pondo uma regra. Ah, pastor, essa regra é difícil, não é fácil. Você pensa que é só você que pensou assim? Não. Olha o que a palavra diz no versículo 10. No versículo 10, disseram os discípulos, se esta condição ao homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos pensaram a mesma coisa que muitos pensam hoje. Quer dizer, eu estou na igreja, tem que viver o resto da vida com a mesma mulher, o resto da vida com o mesmo marido, tem que ficar aguentando aquele velho ranzinza, aquela velha ranzinza, aguentar aquele bafo, aquela gordura, eu vou ter que ficar aguentando aquele trem. Desculpa a palavra, é assim que o casamento no início é meu amor, e depois de 10, 20 anos é dessa maneira que as pessoas se tratam no mundo. No mundo. Não é todos, mas a maioria. Então os discípulos falaram a mesma coisa. Peraí, Jesus. Então quer dizer que na tua igreja, na tua regra, porque Jesus fala, eu porém vos digo. Então esquece o que Moisés falou. Esquece o que Deus falou através de Moisés. Porque através de mim, Jesus, na igreja, a regra é essa agora. E Jesus não está tirando a autoridade de Deus, porque a própria regra que ele aperfeiçoa foi de Deus, porque ele fala, não foi eu que trouxe essa palavra. Essa palavra não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então Deus deu autoridade para Jesus alterar aquilo que estava pelo curso das leis de Moisés e colocar a nova regra. Então ele diz, eu porém vos digo, qualquer um de vocês que estão na igreja, se separar do seu marido ou da sua mulher sem ser por adultério deles, e se vocês se casarem de novo, vocês vão entrar em adultério constante. E quem casar com separado também entra em adultério constante. Então, os discípulos oraram e falaram, peraí, então a única condição é que se minha mulher adulterar, eu separo dela. Então se minha mulher não adulterar, eu vou ter que ficar o resto da vida dela, eu não posso trocar? Então eles reclamaram com Jesus. Mas o que Jesus disse para eles? Repreendeu eles na fornicação. Por quê? Olha o que ele diz no 11. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles que é dado. Porque há eunuco de nascença e outros homens que fizeram, e há outros que a si mesmos fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então Jesus fala para os discípulos, legal discípulos, não tem problema nenhum. Então se vocês não querem viver o resto da vida com a mulher, com a mesma mulher, casado na presença da igreja, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que vocês não vão fornicar também. Porque se vocês não forem se casar, vão ter que virar eunucos. Vão ter que ser como Paulo. Homens que não vão se envolver com mulher nunca na vida de vocês. Nem para beijar, nem para namorar e nem para aliviar aquilo lá que você sabe. Não, não pode. Então tem uns que tem o dom, como Paulo tinha. Paulo não precisou, não quis se envolver com mulher a vida inteira. Nem para beijar, nem para namorar, nem para casar e nem para aliviar aquilo. Amém? Então os discípulos, eles falam, então não convém casar, vamos ficar só amigando, amaziados, juntar, aliviar a carga, fazer o tchuc-tchuc e depois a gente troca, não tem problema. Jesus fala, não. Ou se casa, caso não se casem, não vai tocar em ninguém, tá? Mas eu não consigo ficar, então se casem. Aí Paulo, ele dá o complemento dessa passagem, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 2, 3, ele vai falar a mesma coisa. Caso, porém, você não se domine no sexo, na fornicação, casem, porque é melhor vocês casarem, que aí podem fazer sexo, do que vocês fazer sexo sem estar casado e praticarem a fornicação que leva para o inferno. Então Jesus, ele está dizendo, sem ser por adultério não pode haver divórcio. Então qualquer pessoa que está nos caminhos hoje e se separa da sua mulher ou do seu marido e casa de novo sem ser pelo adultério, acabou, vai entrar em adultério constante. Cada santa ceia que ser tomada ali para frente, réu e culpado do sangue do corpo de Cristo, não vai ter salvação. 1 Coríntios 6, 9, não há. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, não herdarão o reino de céus, né? E ele fala, os adúlteros, lê todo o contexto, não dá tempo aqui. E os adúlteros que são pessoas que estão em adultério constante. Uma coisa é você adulterar, se arrepender e não fazer mais. Outra é ser um adúltero, é aquele que adultera sempre. Então, por quê? Para Deus hoje, lá no livro da vida está escrito Alessandro e Priscila. Então, para Deus tirar o nome da Priscila ou o meu nome
e colocar outro nome, tem que haver o adultério. Então minha esposa teria que adulterar para eu poder estar livre e casar de novo com outra pessoa. Deus vai riscar o nome dela e vai pôr o nome da outra pessoa. E a pessoa que vai casar comigo não entra em adultério, porque eu me separei por causa do adultério da minha esposa. Se eu adulterar, Deus vai riscar o meu nome no livro da vida correspondente ao casamento com a Priscila. E vai liberar ela para casar com uma outra pessoa. E quem casar com ela não comete adultério, porque ela foi liberada, ela está livre pelo adultério que eu cometi. E libera o marido para casar de novo e está livre pelo adultério que a mulher cometeu. Porque Deus não vai nos obrigar a viver com um homem ou uma mulher adúltera. Então ele libera. Caso o teu marido, a tua mulher quer viver em adultério, quer arrumar outra, quer ficar prostituindo, quer ficar te traindo, nesse caso você está livre. Pode largar teu marido, pode largar tua mulher e segue teu caminho. Deu para entender? Estando nos caminhos, estando na igreja. Caso contrário, não pode se separar. Caso contrário, não pode haver o divórcio. E se houver, é autorização de homem, é liberalidade de homem. Aí usam a passagem, mas a gente não quer ficar o resto da vida com a mesma mulher, como os discípulos falaram. Mas agora eu estou casado, eu quero trocar de mulher, eu quero trocar de marido. Aí pega a passagem, interpreta e perverte a palavra certa. Perverte o versículo. Olha, o que Deus ajuntou, é impossível o homem separar, o homem não pode separar. Se separou porque não era de Deus. Não. Está pervertendo o evangelho e levando o povo ao pecado e ao erro. Eu não estou aqui para te julgar, para te condenar. Ah, pastor, você não tem noção. A mulher, o marido que eu tenho. Irmãos, dobra o joelho. Fala tanto de fé, de transformação, de mudança na vida das pessoas, e você não consegue, pela sua fé, pela tua santidade, o teu pastor te ajudando, a tua congregação, a tua união com a igreja, transformar o teu marido, a tua esposa, para vir ser homens e mulheres justos e santos diante de Deus? E a palavra reforça, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11. E ele lhe disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada e casar com outro, comete adultério. Então ele está dizendo, qualquer um de nós. Ah, mas o meu líder autorizou, amém. Se o seu líder é o teu Deus, se ele tem um reino para te dar, ele tem tanta moral assim, como é que um homem que se diz de Deus pode te autorizar uma coisa que Deus não autoriza? Que autoridade eu tenho para mudar a palavra de Deus? Deixamos de servir a Deus para servir a homens. Porque o homem fala o que nos é conveniente. Deus não. Ele fala o que é conveniente a ele. E a maioria das coisas que Deus fala que é conveniente a ele, como essa, não agrada a nós, seres humanos. Então é muito mais fácil eu levantar um líder para mim mesmo, que aprova a maneira que eu quero viver, os meus pensamentos, e não me põe regras que eu não quero seguir, do que eu servir a Deus. E é engano a nós mesmos. O segundo ponto, e último, biblicamente dizendo, tá? Não é eu que pus regra, não. É quando você vem para a igreja e o marido não vem, e a esposa vem para a igreja, né? O marido vem para a igreja, a esposa não vem, ou a esposa vem para a igreja e o marido não vem. Mas quando eles querem se apartar, porque acontece muito disso, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Pastor, eu vim do mundo, me converti, o meu marido não. Eu vim do mundo, me converti, minha esposa não. Como eu devo fazer? A Bíblia tem resposta. Presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 em diante. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente viver com ele, não abandone o marido. Então Deus está dizendo. A gente veio para a igreja. O marido veio, a mulher não. A mulher veio, o marido não. Então você tem um marido ou uma esposa incrédula. Mas se eles consentem viver com você, ir para a igreja, não tem problema nenhum. Ó, eu não vou, mas você vai, viva. Eu não tô, mas você pode ir. Eu não vou para a igreja, mas pode ir, não me atormenta. A Bíblia diz que não é para deixar, não é para se separar. E tem muita gente que fala, não, eu me separei, que eu me converti, meu marido não, e Deus falou para mim não ficar com ele. Como é que Deus vai te falar para você não ficar com uma pessoa e tomar uma decisão que a Bíblia está dizendo que não é para ser assim? Não, mas o meu líder, Deus revelou para ele. Como é que Deus pode revelar para uma pessoa, da parte de Deus, aquilo que vai contra a própria regra de Deus? Isso é carne, meus irmãos. Isso é demônios, levando vocês ao erro. E vocês abraçam, aceitam, porque é muito melhor aceitar a revelação do diabo, falsa, enganosa, que está te conduzindo ao erro, do que aceitar a palavra de Deus que está dizendo que não. Contra a vontade daquilo que você quer fazer.
Então Deus está dizendo, não é para separar, é para conviver. E ele diz, no 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, vossos filhos serem impuros, agora são santos. Mas, aí ele põe no 15, mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Então ele veda, ele fala não. Se você vem para a igreja e o seu marido é incrédulo, ou a sua esposa é incrédula, mas consente em viver com você e não se preocupa de você ser cristã, não abandone, não deixe. Vier revelação, visão, Deus mandou dizer isso que eu te digo, repreende que é demônio falando. Está enganando você, é carne, é carnal, induzindo você ao erro. Mas no 15 ele dá uma liberação. Caso o descrente, a descrente, queira se apartar, de livre e espontânea vontade, queira ir embora, queira te deixar, queira fugir de você, não quer ficar com você, porque você virou um homem de Deus, uma mulher de Deus, virou cristã, e essa pessoa, por livre e espontânea vontade, vai embora, se afasta e te abandona, nesse caso, você não está sujeito à servidão, de Mateus 19:9. Ele te libera para você casar de novo. Por quê? Deus não vai me obrigar a viver conectado com uma mulher que é incrédula e foi embora, me abandonou, me deixou, seguiu o caminho dela. Deus não vai me obrigar a mulher, né, viver conectada com um homem que é incrédulo, ela sendo crente, e o marido foi embora, abandonou, não quis mais ficar com ela porque ela é cristã, e deixou ela falando sozinha, catou as malas e foi embora. Deus não vai me obrigar a ficar conectado. Então, quando o marido incrédulo, a mulher incrédula, de livre e espontânea vontade, viu? Porque muita gente começa a fazer as coisas para a pessoa ir embora. Não é assim, que Deus está vendo tudo, hein? Ele vai cobrar. Aí, de livre e espontânea, a pessoa vai embora e ela me abandona, Deus não vai me obrigar a ficar conectado. Porque o incrédulo me abandonando, a incrédula me abandonando como marido, ou o incrédulo te abandonando, né, como esposa, porque automaticamente Deus libera a gente. Então, nesse caso, ele diz, se o seu marido incrédulo quer ir embora e te abandonar, ou a tua mulher incrédula quer ir embora e te abandonar de livre e espontânea vontade, nesse caso você não está preso mais a eles. Você não está à servidão. Eles foram embora. E Deus não vai me manter preso a um incrédulo e uma incrédula que foi embora e me abandonou, que nos abandonou. Nesse caso, ele nos libera da servidão de Mateus 19:9. Eu poderia me casar de novo. Fora disso, igreja, pode falar o que for. Manda mostrar na Bíblia, explicando claramente. Não é perverter o versículo, tirando texto fora de contexto, que não leva nada a lugar nenhum, e fazer o povo acreditar que aquilo é real. Como pegar Mateus 19:6 e dizer, o que Deus ajuntou é impossível, o homem não pode separar. Pervertendo o versículo, porque não é assim. Deus está dizendo que ele ajunta, mas ele fala, veja se vocês não separam. Quer dizer, ele está dando uma advertência. Ele dá uma ordem, mas nem todos obedecem e acabam separando aquilo que Deus ajuntou e pagam um preço alto. E, para finalizar um ponto, no caso de viuvez, amém? Mas não que você matou o marido ou matou a mulher, né? Viuvez quando morre. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, né, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, não houve adultério. O incrédulo continua querendo viver com você, não te abandona. Então tá ligado. Ligado na terra, ligado no céu. Não vai ser desligado. Só vai se desligar do marido da mulher no caso de falecimento para poder casar de novo. Não houve o adultério? Desligou. Houve o incrédulo ou a incrédula indo embora e te abandonando? Desligou. Não houve o adultério. O incrédulo ou a incrédula não houve para ir embora? Não desligou. Se você se separar, vai entrar em adultério, se casar de novo, beijar, abraçar, se relacionar com qualquer pessoa. Então ele está falando, não houve adultério, não tem a base do incrédulo querendo ir embora, vocês estão ligados enquanto viver um ao outro. Só vai se desligar quando morrer. E aí você vê os homens no púlpitos, os homens do mundo gospel, né, se desligando e ligando com outras pessoas, mas para Deus não. Uma, né, que entrar em méritos mesmo, a maioria nem no livro da vida estão escritos, né? Não tem problema nenhum para eles, tá bom? Tivemos mais duas perguntas aqui. Rodolfo de Sumaré, né? Uma certidão de união estável, conhecida em cartório, desde 2008, não é válida como um casamento? Pergunto porque não sou batizado nas águas
e quero me batizar. Sim, a partir do momento que você vai no cartório e faz a certidão de casamento e casa no cartório, agora você vem para a igreja, conserta o resto da sua vida, porque casado no cartório você já saiu da fornicação, conserta o restante da vida, se alicerce em santidade para você poder ser batizado na presença de Deus, amém? Adriana de Guaratinguetá, obrigado pela participação. Fui casada há 17 anos, meu ex-marido me traiu muito. Foi correto me separar? Sim. Você foi casada há 17 anos, seu marido te traiu, não queria nada com você. Biblicamente, você pode se separar e até esperar no Senhor trazer um novo varão. É o que a Bíblia está dizendo.